Então, sejam todos bem-vindos, shalom a todos. É uma nova oportunidade, uma oportunidade inédita, porque é hoje, é um novo dia, é uma oportunidade que nós temos para dar mais um passo rumo ao novo homem. Nós não estamos aqui só para ouvir, nós estamos aqui para ser desafiados, para entender, claro, sempre queremos entender mais o que é o novo homem, o que é que isso significa. Mais do que entender, nós queremos caminhar, nós queremos andar na direção desse milagre que Jesus já providenciou. Nós já temos todo o acesso, todas as barreiras já foram quebradas, mas nós sabemos que ainda, assim como nós fomos libertos dos pecados, assim como nós fomos curados na cruz, assim como nós fomos aperfeiçoados por Ele, mas isso ainda é um processo que está em andamento, e nós não queremos ficar só na teoria, nós queremos caminhar mesmo, nós queremos que o Senhor faça, porque nós fomos fisgados, nós fomos alcançados com a visão, nós queremos isso, nós aprendemos um pouco daquilo que Jesus deseja, como Isaías 53 fala, né, que ele fez algo de acordo com a sua boa vontade, daquilo que Deus anseia fazer. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai e para adquirir essa abertura para nós. Então, sempre repetimos isso, que essa reunião não é só para nosso intelecto, não é só para a gente aprender, sempre vamos aprender, mas nós queremos que isso se transforme em passos práticos. E uma das coisas, assim, ao longo dos últimos 3, 4 anos, nós temos aprendido muito. Deus tem nos levado por várias experiências, tivemos a presença de vários irmãos messiânicos, também pessoas que estão à frente de outros ministérios. O TJC2, que é rumo ao segundo concílio de Jerusalém, é um ministério, é uma visão, mas nós sabemos que nós não somos os únicos. Longe disso, tem vários outros irmãos, vários outros ministérios. Deus está levantando muitas pessoas com uma visão muito semelhante. Nós temos ouvido de alguns deles, de Maoz Israel e de outros ministérios aqui no Brasil e também fora do Brasil. Então, nessas experiências de ouvir o que Deus está falando, Deus está fazendo, nós aprendemos com a experiência e nós temos também aprendido com aquilo que Deus tem revelado. Deus revela porções diferentes para diferentes pessoas, então nós sempre aprendemos com a experiência e com a visão que Deus tem dado para outros irmãos. Então, nesta noite, nós temos nosso irmão, pastor André. Nós vamos dar essa oportunidade para ele compartilhar conosco tanto das experiências, da trajetória, da jornada que ele tem feito até aqui, que eu acho que é importante a gente conhecer um pouco da vida, do ministério, da experiência dele, e também de como Deus tem revelado para ele, como Deus tem trabalhado com ele dentro dessa visão do novo homem, da conexão entre judeus e gentios, entre cristãos e judeus messiânicos, enfim. E como eu falei, Deus tem dado porções diferentes, perspectivas diferentes para cada um. Nós precisamos uns dos outros. Então, nós temos esta oportunidade aqui. Vamos pedir que o Senhor esteja presente e que o Senhor use a vida dele para ministrar, para compartilhar e para nos desafiar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Isso não é nenhum mérito nosso, não é nenhuma capacidade nossa, mas o Senhor nos chamou não só para que nós pudéssemos ser redimidos, para que nós pudéssemos ter o dom da vida eterna, com o perdão dos nossos pecados, ter uma vida nova,
mas o Senhor também nos chamou para sermos cooperadores, para nós entrarmos em essa parceria maravilhosa de nos interessarmos por aquilo que o Senhor deseja fazer. E vemos que o Senhor está tão ansioso enquanto tantas coisas estão caminhando para a consumação. A gente vê muitas coisas acontecendo no mundo, em Israel, nos países, na igreja, fora da igreja. Nós vemos muitas coisas caminhando já para uma consumação, mas principalmente nos interessa saber o que o Senhor deseja completar em nós, o teu povo, a tua noiva, este novo homem, o que o Senhor o que o Senhor conquistou para nós na cruz e que ainda não se tornou uma realidade. Então, pedimos que nesta noite o Senhor utilize realmente, o Senhor use a vida do nosso irmão André com aquilo que o Senhor tem feito na vida dele por muitos anos já, e o Senhor possa trazer algo desse depósito, dessa revelação, desse mover que o Senhor tem feito na vida dele, que o Senhor possa trazer para nós também. Pedimos isso para que a tua obra se complete, em nome de Jesus, nosso Messias. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer também ao Christopher, depois de realmente um bom tempo sem estarmos em contato, nós nos conectamos um pouquinho de tempo atrás, conversamos um pouco, e foi muito gostoso compartilhar coisas que Deus tem falado ao nosso coração, aquilo que Deus tem feito, e vermos que não estamos sozinhos nessa caminhada, né? Deus tem levantado pessoas em diferentes lugares com o mesmo sentimento no coração, e isso só fortalece mesmo o propósito que Deus tem conosco. E ele falou sobre esse evento, né, que é em direção ao segundo concílio de Jerusalém, e é o propósito desse ministério, dessa visão, que tem muito a ver com aquilo que eu tenho tido em meu coração, e aí foi daí então que surgiu esse interesse de estarmos juntos e compartilhando também nesse dia. Então é uma alegria, quero agradecer mesmo a oportunidade, que o Espírito de Deus possa abrir o teu coração, abrir a tua mente, para além daquilo que você já sabe, aquilo que você já conhece, mas que haja mesmo um impulso novo do Espírito de Deus, para como igreja nós nos levantarmos alinhados com aquilo que Deus está fazendo nesses últimos tempos. É um tempo de muita movimentação no mundo espiritual, e por isso a gente tem visto muita movimentação também no mundo natural, né? Nós vemos que do ano passado para cá aconteceram muitas mudanças geopolíticas no mundo, nas nações, né? E nós temos visto também uma movimentação aqui no nosso país, no Brasil. Então, eu entendo que toda essa movimentação, ela tem a ver com aquilo que Deus tem preparado para essa estação. E isso nos leva, como igreja, a necessidade de estarmos atentos, né? Jesus, conversando com os discípulos, ele fala: vocês são capazes de discernir se vai chover, se vai fazer sol no dia seguinte, mas vocês não conseguem discernir os tempos, né? E eu creio que esse é o chamado profético da igreja, né? Nós que temos a mente de Cristo, nós que temos a palavra de Deus, nós que temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, temos todas as condições de discernirmos aquilo que está acontecendo para além das notícias, para além das informações, da mídia, e entendermos o que Deus está fazendo e a movimentação dele nesse tempo, e mais ainda, o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que nós façamos como igreja. Então eu quero compartilhar rapidamente um pouquinho de quem eu sou, da minha vida, para que você entenda aquilo que nós vamos estar falando, né? E aí eu posso também compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para esses tempos que estamos vivendo. Meu nome é André de Oliveira Schwartzberg. Eu sou um judeu
que por um lado da família é sefaradita, pelo outro lado é ashkenazi. E aí já houve uma convergência, né? Tanto de um lado quanto o outro das linhas judaicas, mas na realidade eu tive um encontro com Yeshua muito cedo na minha vida, foi aos 11 anos de idade. Aos 13 anos de idade, no ano do meu bar mitzvah, eu tive um encontro muito forte com Deus, onde Ele, de fato, me separou e me chamou para o ministério, e eu passei, a partir dali, ter várias experiências que Deus foi trazendo para mim, em termos de entrar mesmo no reino e estar com pessoas, sendo discipulando, ministrando. A primeira vez que Deus me deu a oportunidade para ministrar a palavra e pregar numa igreja, eu tinha 14 anos. Então, desde lá, Deus foi fazendo muitas coisas na minha vida pessoal, me preparando para aquilo que Ele tinha lá na frente, né? Mas como você conheceu a Yeshua com 11 anos de idade? O lado da minha família materna perdeu, de fato, as raízes judaicas, e o meu avô, ele teve um encontro com Yeshua, a vida dele foi transformada e ele acabou também criando seus filhos, os 5 filhos que ele teve, nos caminhos do Senhor, aqui na cidade de Santos. Então, os netos também já cresceram nesse ambiente. A família do meu pai, com o tempo, eu fui perdendo contato com elas, porque porque o meu pai faleceu um mês depois que eu nasci. Então, a família que tinha um vínculo maior com Israel e com o judaísmo acabou ficando um pouco mais distante da minha realidade do dia a dia, e aí isso acabou, entre aspas, facilitando para que eu pudesse conhecer um pouco melhor as Escrituras e entender a figura de Jesus, né, e entender que ele tinha morrido por mim e que ele era o meu Messias. Então, a partir dos 11, foi a minha conversão ao Senhor, eu me tornei um judeu completo. Aos 13, o Senhor, numa experiência bem sobrenatural, me chamou para o ministério, e após terminar os meus estudos e fazer o exército, eu fui me preparar, fiz um curso de teologia. Alguns talvez conheçam o Seminário Bíblico Palavra da Vida. Eu me formei pelo Palavra da Vida, num curso de 5 anos de bacharel em teologia, com especialização em missões e especialização na área de missões, de pastoral e algumas outras áreas. E dali eu comecei o meu ministério em São Paulo, implantando já uma igreja com outros 3 pastores. E nós começamos a nossa jornada ministerial praticamente juntos, e a igreja cresceu, saiu de um quintal de uma casa na cidade de Osasco, foi para o Jaguaré, de lá ela cresceu, se multiplicou, chegamos aí a praticamente 2.000 pessoas, várias outras igrejas que se filiaram e que foram plantadas também nesse processo. Tivemos um período em que nós começamos uma escola cristã, com ensinamentos e princípios cristãos, que foi, a matriz dela era nos Estados Unidos, então era uma escola, era bicurricular, ela tinha o currículo brasileiro e o currículo americano, e nós trouxemos uma qualidade de ensino, mas com acessibilidade para pessoas de um nível social mais baixo. Então, nós tínhamos um programa de adote um aluno, e aí empresários, empresas, pessoas que tinham condições adotavam crianças que não teriam condições de pagar a mensalidade dessa escola para estar lá, e nós tínhamos muitos alunos adotados, e ali não só o conteúdo que o MEC exigia ou que a instituição dos Estados Unidos exigia para que o currículo fosse cumprido, nós também, em todas as programações, inseríamos a questão do caráter de Cristo, né, e fundamentávamos a educação também no caráter de Cristo. Então, era uma escola cristã, com valores cristãos. Chegamos a 800 alunos nessa escola e demos passos aí para começar também uma universidade em São Paulo cristã. E dentro da visão desse ministério, surgiu também uma visão de casas de oração em alguns lugares-chave no mundo. E nós começamos a abrir casa de oração
abrimos a primeira casa foi no Rio de Janeiro, no Morro de Santa Teresa, a segunda casa foi em Nova York, em Staten Island, a terceira casa foi a casa de oração em Israel. E aí, nessa casa, eu me desvinculei da equipe ministerial local, fundadora do ministério, e fui para dirigir a casa de oração em Israel. Eu fiz o Aliá. O Aliá, para quem não sabe, é um programa de retorno do judeu que nasceu em qualquer parte do mundo e, de repente, ele fala, não, eu sou judeu, eu quero viver em Israel. A lei de Israel, ela tem existe uma lei dentro de Israel, que é a lei do Aliá, que diz que qualquer judeu que nasceu fora de Israel, ele tem o direito a retornar para a sua terra e se tornar cidadão israelense. E muitos judeus têm voltado ao longo dos anos, e eu fui um desses, né? Eu fui um desses que realmente teve um momento em que Deus me colocou que eu deveria voltar para Israel. Então, esse processo de voltar para Israel foi algo que eu pude experimentar. Como judeu, passa por todos os processos até conseguir ser aprovado, até ser comprovado que ele é judeu, e aí, de fato, tem todos os direitos apoiados pelo Estado de Israel para estar lá e viver lá. E eu, então, fui para Israel usando esses direitos e vivi lá por 8 anos, e nós tínhamos uma casa de intercessão na fronteira com o Líbano. Nós morávamos numa cidade chamada Metula, que é praticamente a última cidade do norte de Israel, e ela fica aos pés dos montes de Naftali, e ali nós estabelecemos uma casa de oração, e estávamos lá quando o exército de Israel, em 2000, desocupou o sul do Líbano, porque ele havia ocupado o sul do Líbano para evitar que o grupo Hezbollah chegasse muito próximo da fronteira e, com isso, prejudicasse as cidades mais ao norte de Israel, o norte da Galileia, e naquele ano fechou-se um acordo que Israel desocuparia o sul do Líbano em prol de paz, né? E a retirada não foi uma coisa tão simples e tão tranquila. Nós estávamos lá, foi debaixo de fogo cruzado e combates, mas perdemos esse contato com o Líbano, porque diariamente havia uma porteira na fronteira, na minha cidade de Metula, onde libaneses cristãos do sul do Líbano atravessavam diariamente, vinham trabalhar nas fazendas do norte e depois, no final do dia, voltavam para dentro do Líbano. Com a saída do exército de Israel de lá de dentro, essa porta foi fechada, e nesse momento algo aconteceu assim muito forte, porque esses libaneses cristãos que trabalhavam em Israel eram vistos pelo grupo Hezbollah xiita como traidores. Então, eles tiveram que fugir para dentro de Israel. Muitos, na correria de fugir, de escapar, vieram e as suas famílias ficaram, né? Então, muitas famílias ficaram sem os seus pais, né? E ficaram as mães com os filhos do lado de lá. E essas mães futuramente não conseguiam sair do Líbano para vir para Israel para ficar com os maridos. E na nossa cidade, lá em Metula, nós tínhamos um bosque bem na frente da cerca da fronteira, e era muito comum na sexta-feira, né, para o árabe, que é muçulmano, ele sabe que a sexta-feira é como se fosse o sábado para ele ia para esse bosque e com o celular dele ele avistava lá a família, né, a olho nu, a esposa com os filhos, e pelo telefone ele ouvia a voz dos filhos. Mas esses que foram para dentro de Israel foram acolhidos pela comunidade de Israel, foi dado a identidade israelense para eles, foi dado emprego, trabalho, e eles foram tocando as suas vidas, foram acolhidos ali dentro de Israel. Então, eu estava lá já nessa época, nós tínhamos uma casa de oração, orávamos não 24 horas por dia, a equipe era pequena, mas nós orávamos turnos de 3 horas, 9 horas por dia.
De manhã, de noite, de madrugada, nós estávamos orando e assim fizemos por praticamente 8 anos. Tínhamos o descanso só no sábado e participamos da guerra de 2006, quando o Israel entrou em guerra com o Líbano em 2006. Estávamos lá e vários outros conflitos que tínhamos ali de vez em quando com o Hezbollah e passávamos a noite nos bunkers buscando abrigo, proteção, e no dia seguinte a gente estava de novo, as crianças indo para a escola, a gente trabalhando e tocando a vida, e a partir de um momento você começa a lidar com essas coisas de uma forma mais natural, apesar de não ser uma coisa natural. E Deus nos plantou como casa de oração ali para intercedermos, primeiramente, pela reconciliação entre árabes e judeus, por isso fomos para a fronteira, né? Nós orávamos diariamente pela restauração da amizade, do relacionamento com árabes e judeus fora de Israel e dentro de Israel. Orávamos pelas congregações messiânicas em Israel, tínhamos contato com os pastores e as congregações, não só messiânicas, mas também pastores árabes. E a casa de oração, ela se oferecia como um lugar de refúgio, para que esses pastores, de vez em quando, ou quando tivessem possibilidade e quisessem vir para a casa de oração e ter ali um tempo de descanso, de oração, de busca, de nós também orarmos por ele. E aí tivemos alguns pastores que talvez alguns de vocês conheçam, o pastor Asher Traiter, pastor Eitan Shishkoff e alguns outros pastores que talvez não estejam tão aí na mídia, né? Particularmente nós da Casa de Oração frequentávamos a igreja de Haifa, do pastor Eitan Shishkoff, a congregação chamada Ohalei Rahamim, que é Tendas de Misericórdia, e lá nós participamos. Todos os anos que nós estivemos em Israel, nós estávamos congregando junto com o pastor Eitan, com a Connie, a esposa dele, e os outros pastores que estavam ali. Então, a casa de oração servia a esses ministérios também, para ser um lugar de busca, de oração, mas a nossa intercessão diária era por questões de Israel, da nação, dos países vizinhos. Nós constantemente saíamos para orar na fronteira com o Líbano, na fronteira com a Síria, na fronteira com a Jordânia. Muitas vezes nessas saídas de oração aconteciam conflitos e a gente lá no meio do conflito intercedendo e exército chegando, e nós, como exército de Deus, também nesse lugar levantando mãos e clamando e intercedendo por aquilo que Deus poderia fazer em meio a esses conflitos militares, né? Então, foram anos ali de vivência e experiências com dependência de Deus, com ação e o poder do Espírito operando naquele lugar. Atualmente, a minha filha, ela está em Israel, servindo o exército, ela já serviu o período básico, e agora ela está como reservista. O reservista, depois que faz o serviço básico, ele fica até os 45 anos de idade, indo anualmente para servir 20 dias. Mas com toda essa situação, desde o dia 7 de outubro, os reservistas têm servido já quase 6 meses por ano. Realmente tem sido muito puxado, porque isso implica largar a vida, largar o trabalho, porque quando você sai do exército, você vai para o mercado trabalhar, né? As pessoas vão desenvolver a sua vida, faculdade e tudo mais, e atualmente isso já há mais de 1 ano e meio está muito difícil, porque os próprios reservistas estão impedidos de trabalhar, impedidos de estudar, porque estão no combate em áreas diferentes de Israel. Israel, como já foi dito, aí já está com 7 frontes de combate. Então, a demanda para pessoal no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, tem sido muito grande. Mas ela está bem, hoje ela já esteve na faixa de Gaza, hoje ela está na fronteira com a Síria. Com essa mudança do governo da Síria, ela ajudou bastante essa mudança do governo da Síria, a queda do governo do Bashar al-Assad, que governava lá, facilitou algumas coisas, interrompeu o fornecimento que vinha do Irã para o Hezbollah no sul do Líbano, mas esse grupo que assumiu a Síria,
não é porque ele é inimigo do Irã, inimigo do Hezbollah, que ele é amigo de Israel. Então, hoje estão em conversações e o presidente dos Estados Unidos está intermediando aí para que haja um acordo de paz entre a Síria, esse grupo que está hoje controlando a Síria, para com Israel. Se isso for alcançado, vai ajudar bastante, principalmente o norte de Israel, a ficar um pouco mais tranquilo, né, uma vez que o canal de fornecimento bélico para o Hezbollah já foi cortado, né? Então, essa era a função da casa de oração, intercessão. 9 horas por dia, clamando pela reconciliação de árabes e judeus, pela paz de Israel, fortalecendo os ministérios e igrejas locais. Com isso, tivemos vários contatos lá com ministérios diferentes. E depois nós retornamos ao Brasil. Eu me desliguei desse ministério que nós tínhamos por uma direção de Deus, e aí comecei um ministério itinerante chamado Winds for Life, Ventos para a Vida. E esse ministério está fundamentado no livro de Ezequiel, capítulo 37, que é a visão dos ossos secos, né? E a visão da reconstrução do Estado de Israel, mas particularmente no versículo 9 ele diz assim: então ele me disse, profetiza, ó Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E esse é um processo profético da restauração da nação de Israel. Eu creio que você já deve estar familiarizado com esse texto, né? É um texto muito conhecido, mas aqui, nessa etapa da reconstrução do Estado de Israel, o profeta ele é direcionado, orientado por Deus para profetizar aos 4 ventos, né? Assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. O profeta tinha que pedir para que o Espírito viesse trazer vida a Israel, mas o Espírito viria dos 4 ventos, e 4 ventos, para mim, falam de 4 direções, norte, sul, leste, oeste. Isso, para mim, fala de nações, né? Então, quando Deus fala, olha, Ezequiel, você como profeta judeu, clama ao Espírito para que ele seja soprado pelas nações, né? Agora, em parte, isso aconteceu em 1948, quando as Nações Unidas votaram, né, pelo direito da existência do Estado de Israel, e aí em um dia só nasceu a nação de Israel. Mas nós não podemos olhar só o aspecto político, geográfico dessa nação. Deus quer trazer o avivamento e vivificar a nação de Israel. Então, quando chegamos ao ponto de ver um avivamento espiritual em Israel, o Espírito precisa ser soprado das nações, mas especificamente da igreja internacional, né, da igreja gentílica, porque essa tem o Espírito de Deus. E ninguém pode soprar o Espírito de Deus se não tiver o Espírito de Deus. E quem tem hoje a unção e o poder do Espírito e o entendimento espiritual é a Igreja Internacional. Então, o Ministério Winds for Life, que chama-se Ventos para a Vida, visa, primeiramente, despertar a Igreja Gentílica para essa visão e para essa tarefa. Temos que nos levantar como igreja internacional em favor de Israel. E fazendo isso através dos tempos, a gente tem visto o quanto a igreja, conscientemente ou inconscientemente, foi contaminada há décadas com a teologia da substituição, onde se ensina que o Israel de Deus atualmente é a igreja gentílica, né? Israel falhou na sua missão, Deus reprovou Israel, ela perdeu a sua oportunidade no papel de manifestar Deus entre as nações, e agora o verdadeiro Israel de Deus é a igreja gentílica. Não vou entrar nesse assunto, porque eu creio que os irmãos já têm ouvido bastante sobre isso, e já têm lido livros sobre essa questão, sobre teologia da substituição,
mas o efeito dessa teologia no meio da igreja, principalmente evangélica, foi uma estratégia satânica para manter o corpo de Cristo dividido, né? E por que eu digo o corpo de Cristo? Se você tiver a sua Bíblia com você, eu queria pedir para que você possa abrir lá em Efésios capítulo 2, versículo 11, alguns versículos que são chave. Você também, com certeza, que já tem o seu coração em Israel e envolvido com isso, você também já conhece esse texto bíblico. Eu queria apenas trazer aqui uma experiência pessoal com o texto de Efésios. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, ele fala especificamente sobre o relacionamento de igreja e de Israel, né? E da revelação e daquilo que Deus fez tanto com o gentio quanto com o judeu. Mas lá no versículo 13, capítulo 2 de Efésios, versículo 13, ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, quem são esses? Os gentios. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo, ou seja, a obra de Cristo aproximou os gentios da promessa do Messias, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois quem? Judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então, o novo homem espiritual, ele não é só mais judeu, ele não é só mais gentil, mas ele é a junção de Israel e da igreja. Essa é a plenitude da igreja, né? Quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a entender que esse novo homem espiritual, ele é formado pelos gentios que foram aproximados e pelos judeus que reconheceram o Messias, né? O remanescente fiel. E aí em versículo 16 diz: e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus. Por isso ele está falando de corpo de Cristo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, ou seja, ele veio e evangelizou, alcançou com a paz os gentios, e a paz também aos que estavam perto. Quem estava perto? Os judeus, porque a salvação veio dos judeus. E porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito, ou seja, judeus e gentios, agora em Cristo têm acesso ao Pai. E ele fala ambos. Então, nós estamos falando nos dias de hoje que judeus e gentios, eles podem ter acesso a Deus. E por quê? Porque somos o corpo de Cristo. Ele aproximou um, pegou aquele que já estava perto e pela obra da cruz estabeleceu a paz, unificou num só corpo e falou: agora vocês têm acesso direto a Deus, né? Versículo 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Ou seja, quem é a família de Deus hoje? A família completa, a família plena de Deus é a família Igreja Internacional e Israel, né? O remanescente fiel que nós temos hoje em Israel. E eu quero falar especificamente o versículo 14, ele diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, judeus e gentios, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então essa parede era inimizade, né? E aí a gente começa a entender o que Paulo começa a dizer através dessa inimizade. Uma das coisas que gerou de fato inimizade entre a Igreja Internacional e Israel foi a teologia da substituição. Porque a partir do momento em que essa teologia começou a ser pregada, vivida e praticada nos rituais e nos cultos e nos sermões das igrejas, começou a haver um olhar de desprezo para com a nação de Israel. Israel são aqueles que falharam. Israel foi rebelde. Israel
viveu em pecado, falhou no propósito que Deus tinha com eles, então nós agora somos o Israel de Deus. Essa visão gerou uma inimizade, um distanciamento, uma vontade de não se interessar e não participar das coisas de Israel. Então, no meio cristão, a ideia de Israel, ela se confinava no Antigo Testamento. Quando nós abrimos a Bíblia na igreja, aprendíamos coisas, histórias do Antigo Testamento, quando nós líamos o Antigo Testamento e lá encontrávamos as histórias do país e da nação de Israel e dos judeus. Mas não ligávamos nos dias de hoje, a existência dessa nação. Então, Israel se confinou ao Antigo Testamento. E a igreja não se relacionava no seu dia a dia com o Israel atual, com o Israel presente. Parece que eram duas coisas diferentes. O Israel que está lá no Oriente Médio hoje em dia e o Israel que está aqui na Bíblia é um outro Israel. Né? Esse Israel onde Deus se manifestou e fez grandes coisas, e a gente lê e conhece a palavra e é edificado pelas lições que podemos aprender disso tudo, é diferente desse Israel que está lá hoje. Esse Israel que está lá hoje, ele não faz mais parte dos propósitos de Deus. E isso gerou essa inimizade, esse afastamento. E eu digo que é uma doutrina satânica, porque Satanás conhece mais do que os crentes, do que qual é o efeito da unificação de Israel e a igreja. Paulo mesmo fala, olha, se o afastamento, se a rejeição deles trouxe a nossa salvação e a manifestação de tudo aquilo que nós temos vivido, né? Todos esses anos que nós temos vivido, 2000 anos de cristianismo, de experiências profundas com Deus, de transformações, de milagres, tudo isso que nós estamos vivendo, ele diz, se nós fomos abençoados com a rejeição deles, e temos vivido toda essa experiência com Deus e com o Espírito Santo, o que não será quando eles forem reenxertados, quando eles forem novamente unificados com a igreja? Maior manifestação da glória de Deus aqui na terra. Então, Satanás sabe que no momento em que a igreja começar a se despertar, e lançar por terra a medida dessa teologia de substituição e começar a agir para se unir a Israel, para soprar esse avivamento na nação de Israel, para trabalhar em parceria com essa nação para que eles sejam avivados, e daí possa vir Baruch Haba Beshem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e aí Jesus voltará, porque ele falou, olha, vocês não vão me ver mais, só vão me ver quando vocês disserem, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Né? Nós tendemos muito a falar sobre que para Jesus voltar, nós temos que pregar o evangelho do reino a todas as nações. Isso é um ponto que realmente precisa acontecer para que Jesus volte. Mas a gente esquece desse outro momento em que Jesus falou, ninguém vai me ver, vocês não me verão, judeus, até que vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então são duas coisas principais que movem o retorno de Jesus. Não só a pregação do evangelho do reino a todas as nações, mas a necessidade dos judeus dizerem Baruch Haba Beshem Adonai. E isso vai abrir os tempos para o retorno dele. Então nós temos que entender que Satanás quer a todo custo evitar que isso aconteça. E para que isso aconteça, precisa haver um avivamento em Israel. O meu povo precisa ser avivado. Deus vem trabalhando, com certeza. Desde 1932, já ondas de aliá começaram, os judeus começaram a voltar, e isso é uma movimentação profética, porque Deus diz que ele traria de volta o povo para a terra. Essa palavra está se cumprindo inclusive nesses dias de guerra. É impressionante, queridos. Desde 7 de outubro, nós não tivemos nenhuma parada de retorno semanal de judeus. Nós temos aí por semana de 60, às vezes 100 pessoas chegando em Israel, novos imigrantes.
Essa semana receberam mais um avião, crianças com bandeirinha de Israel descendo e voltando para Israel. Por quê? Quem em sã consciência deixaria o seu país de nascimento, onde está ali acostumado a viver, adaptado à cultura, tem o domínio da língua, a deixar o país onde tem todas as conexões, parentes, amizades, relacionamentos, para ir para um país que está em guerra com o Irã? É um movimento sobrenatural. É Deus movendo e cumprindo a palavra dele nesses dias. E nós temos, como igreja, estar atentos, porque as coisas estão acontecendo. Você crendo ou não, elas estão acontecendo. Você participando ativamente disso ou não, elas estão acontecendo. E o desejo do meu coração é que você participe. Por quê? Porque é tremendo isso. É tremendo você participar da profecia que está se cumprindo nos teus dias. Isso é bênção, isso é vida. E o ministério da Wings for Life, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, é para que a igreja desperte. Nós estamos vivendo num tempo profético. E nós precisamos não só em ver o movimento profético, nós precisamos ser parte desse movimento profético. Nós somos a igreja que foi levantada como sacerdote real da ação santa, mas parte dessa igreja de Cristo, parte desse corpo de Cristo, está ali no Oriente Médio. É interessante que, às vezes, eu converso com pastores, né? Falo assim, pastor, o senhor já foi a Israel? Sim, eu já fui. Ah, já fui umas 5 vezes. Já fui 10 vezes com a minha igreja lá. Eu falo assim, alguma das vezes que o senhor foi, o senhor conheceu alguma congregação messiânica, alguma igreja de judeu messiânico, e judeus que creem em Jesus? Não, eu nem sabia que tinha isso lá. Eu falei, então o que o senhor foi fazer lá? Ah, nós fomos em Jerusalém, nós caminhamos pela Cidade Velha, nós fomos lá no Muro, nós fomos no Mar Morto, nós fomos no Mar da Galileia, nós fomos em vários outros lugares, tal, uma coisa linda, não sei, fomos lá no Monte das Bem-aventuranças, vimos a casa de Pedro, e eu falei, tudo isso é maravilhoso. Mas vocês estiveram em Israel e não conheceram os seus irmãos em Cristo Jesus. Vocês estiveram em Israel e não se encontraram com o corpo de Cristo, parte de nós que vive lá dentro. Perderam a melhor parte. Então, muitas vezes a igreja precisa despertar para esse fato, que Israel não é só um campo turístico, ele é o lugar e é palco de cumprimento profético nos dias de hoje. E aquilo que está acontecendo em Israel hoje é responsabilidade da igreja gentílica, porque Deus falou que o Espírito vem soprado dos 4 cantos, das nações, da igreja espalhada pelo mundo. É a igreja que movimenta o avivamento que Deus quer trazer dentro de Israel, querido. Somos nós, somos eu e você, é a tua igreja, é a tua denominação, são os teus líderes, você como pastor, se você é pastor, é você que tem que colocar isso no teu coração através da oração, mas também da ação e movimentar a tua igreja para que ela entenda, assim como a teologia da substituição foi sendo um conta-gota nos ensinos, nas ministrações, né? E isso foi depois influenciando a postura, a tomada de decisão, o ensino da restauração de Israel, do avivamento de Israel, do papel da igreja, precisa ser um conta-gota diário nas tuas ministrações, nas tuas conversas, para a gente reverter um processo de um muro de inimizade. Né? E esse texto aqui que eu falei de Efésios 2:14, ele fala sobre isso, né? Tendo derribado a parede da separação. Está no passado. Isso foi feito espiritualmente. Esse muro espiritual de divisão foi quebrado. E eu quero compartilhar uma experiência pessoal que eu tive. Em 1992, às 5 horas da manhã, eu estava com um grupo de jovens ali na Avenida Paulista, em São Paulo, no meu apartamento, e nós estávamos orando de madrugada.
às 5 horas da manhã. E aí eu comecei a adorar a Deus, e fechar os meus olhos, e as minhas mãos começaram a trançar assim. E de repente Deus me deu uma visão. E essa visão eram pedras, muitas pedras, que era como se fosse um muro que tinha sido derrubado. Então estava ali os escombros daquele muro. E aí, de um lado do muro eu via um povo, e do outro lado eu via outro povo. E aí, esse texto, o Espírito de Deus me trouxe à mente, né? Dizendo que ele, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. E aí eu olhava, eu tinha essa visão de um povo de um lado, um povo do outro, um muro derrubado, e eu falo assim, Senhor, o Senhor derrubou o muro, aleluia. Mas aí, de repente, o Espírito falou assim, pois é, o muro está derrubado, mas nenhum dos dois lados cruza para que possa ter comunhão com o outro. Eu tirei o empecilho, mas agora eles precisam querer cruzar esse muro e se encontrar, e se abraçar, e se unir. Irmãos, essa é a nossa realidade hoje. Aquilo que nos impedia de nos unir a Israel e à igreja que Deus está levantando lá, e nós estamos falando hoje em torno de 30 mil judeus que creem, que confessam que Yeshua é o Messias. São mais ou menos 200 congregações messiânicas, fora os nossos irmãos árabes. E tem mais pessoas se convertendo. Hoje nós temos judeus messiânicos no exército, comandando tropas dentro do exército, se movendo por direção de Deus. Eu tenho muitas informações de comandantes ouvindo a voz do Espírito e dando orientações no campo de batalha, querido. Nós estamos falando de 2025, nós não estamos falando da guerra lá no Antigo Testamento, onde a gente viu tantas vezes, né, milagres acontecendo. Nós estamos falando de hoje, desse ano. Soldados judeus messiânicos, jovens avivados, que ouvem a voz do Espírito, se movimentando no campo de batalha com o seu pelotão, sendo livrados de armadilhas do Hamas nos combates e trazendo revelação do que eles têm que fazer, e eles comandam os outros. Deus está fazendo algo tremendo dentro de Israel. Mas ele falou, é dos 4 ventos, é das nações que o meu Espírito será enviado para avivamento. E nós temos essa responsabilidade como igreja gentílica. E eu estou aqui hoje como judeu, como Ezequiel, falando sopra dos 4 ventos para você. Você está num dos cantos desses 4 ventos. A tua igreja está num dos cantos desses 4 ventos, e vocês podem se levantar em oração, podem se levantar de diversas formas, para que esse avivamento tome lugar em Israel. Então, eu falava na oração, Senhor, o Senhor derrubou o muro, e o Espírito deixava muito claro, pois é, eu consumei a minha parte. Eu consolidei aquilo que separava vocês. Cristo veio e morreu, e fez de vocês um só. Mas vocês não estão cruzando os escombros. Cada um está num canto. E esse é o tempo onde Deus quer nos despertar, porque o tempo está afunilando, queridos. E creio que todos nós temos sentido isso, todos nós temos visto isso, né? Então, o que fazer de prático? Né? E eu quero ser mais prático hoje, né? Quando a gente fala em direção ao segundo concílio de Jerusalém. Eu creio que os tempos estão sendo tão rápidos, queridos, que a gente não tem muito tempo para discutir coisas. Nós temos que partir para a ação, conscientes da verdade. E eu creio que esses momentos são preciosos, porque a gente conscientiza da verdade, da responsabilidade da igreja, mas nós precisamos de desafios agora práticos para falar, já tenho no meu coração um desejo, já tenho na minha mente o entendimento, e eu quero fazer parte desse mover profético de Deus em relação a Israel nesses dias. Mas o que eu tenho que fazer? Na prática, o que nós como igreja precisamos fazer? Né? Os apóstolos, em Atos 15, eles têm uma dúvida, e eles se reúnem,
E eles buscam esclarecimento para a dúvida. Mas assim que a dúvida é esclarecida, eles partem para a ação e falam: não, isso é de Deus. Os gentios são gentios, mas a graça está aí para eles também, a salvação está aí para eles também. Então vamos de Jerusalém para a Judéia, para Samaria e até os confins. E eles foram indo, e eles foram espalhando, e foram trazendo. E hoje, nós aqui no Brasil usufruímos disso, porque os 12, os 120 saíram com um entendimento claro que eram gentios, não eram judeus, por isso não precisavam se submeter, mas eles começaram. Houve oposição? Houve. Houve pessoas que não concordavam? Sim, com certeza. Né? Mas aqueles que entenderam começaram e foram e levaram aquilo que eles receberam do Messias. E por isso o evangelho chegou até você. Por isso o evangelho alcançou sua família. Por isso o evangelho transformou você. Né? Então nós somos aqueles hoje que temos entendido, né? Que temos tido a bênção de poder compreender a verdade das Escrituras com respeito àquilo que Deus quer do novo homem. Então vamos, né? Vamos dar os primeiros passos e outros vão vindo atrás. E aí o que fazer de prático para realmente soprarmos um avivamento sobre Israel? Então, a primeira coisa é algo que já temos feito bastante e precisamos continuar fazendo, que é orar pela paz de Jerusalém, né? Quando você olha lá no Salmo 122, e todo mundo conhece já esse salmo, e você quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir. Salmo 102, ele fala exatamente isso: orai pela paz de Jerusalém, né? Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. E a gente sabe essas promessas todas, né? É interessante quando ele fala no versículo 9, ele diz assim: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então ele fala: ora pela paz, mas busca o bem de Jerusalém. Como é isso? Como que a gente vai buscar o bem de Jerusalém? Nós estamos do outro lado do mundo, na América Latina, no Brasil, e aí a gente pergunta: como eu vou buscar o bem de Jerusalém? Ah, eu tenho que orar. Não, tudo bem, orar, porque ali em cima no versículo 6 fala: orai. Orar é uma coisa, buscar o bem é outra coisa. E eu preciso entender o que é buscar o bem. Então, o buscar o bem não é o bem segundo a minha perspectiva. Buscar o bem é segundo a perspectiva de Deus. Então, quando eu busco o entendimento de como Deus quer abençoar Israel nesse tempo, o que Deus quer fazer com Israel nesse tempo, e eu me alinho com isso e faço da forma como Deus está querendo, eu estou, de fato, produzindo o bem para Israel. Né? Então, vamos orar? Vamos continuar imprimindo a necessidade da intercessão, da oração? Vamos. Eu sou um homem de oração, eu sou um homem que viveu 8 anos durante 9 horas por dia orando e intercedendo. Eu sei qual é a importância da oração. Eu sei qual é o peso da intercessão. Eu sei que a oração pode intervir no mundo espiritual e no mundo natural e causar mudanças tremendas. Mas a palavra, ela nos ensina que, com respeito a Jerusalém, não é só orar pela paz. Eu tenho que buscar. É um ato ativo, né? É uma ação, não é uma passividade. Eu fico aqui sentado, orando, intercedendo, mas ele falando: busca o bem dela. Vai atrás de fazer o bem para ela. E como eu faço bem a Jerusalém, como eu faço bem a Israel, né? Então, eu posso orar, profetizar paz, eu posso clamar pela reconciliação de árabes e judeus, e eu quero dizer, não é nenhum tratado de Abraão que vai trazer paz entre árabes e judeus, é o tratado do Cordeiro de Deus. Esse sim vai trazer paz. Não existe solução política, não existe solução religiosa para a paz no Oriente Médio, se não for através do sangue de Jesus. Quando árabes e judeus se renderem
a Cristo Jesus, ali vai haver paz. Quero compartilhar uma experiência. Nos anos que eu morei em Israel, nós costumávamos, uma vez por ano, ter um período, um dia no ano, onde nós fazíamos um piquenique de árabes e judeus, árabes cristãos e judeus messiânicos. E nós nos encontrávamos num bosque, numa floresta no norte da Galileia. E durante esse piquenique, nós tínhamos um pastor árabe pregando em árabe com um intérprete para hebraico. Nós tínhamos um pastor judeu pregando em hebraico com intérprete para o árabe. Nós tínhamos um grupo de louvor árabe cantando em árabe e o povo cantando junto. E tínhamos um grupo de louvor de judeus ministrando e adorando em hebraico. E depois, no final, nós tínhamos um reparto de panelas, né? Cada um sentava com a sua família, compartilhava um pouco de comida. Nós juntávamos aí de 500 a 600 pessoas, judeus e árabes, dentro de Israel, adorando a Deus a céu aberto. Isso é tremendo. Isso rompe, quebra cadeias no mundo espiritual. Porque nós estamos indo contra uma opressão que existe de que judeus e árabes não podem ser amigos, não convivem, são inimigos, né? E ali, em Cristo Jesus, isso era possível. O que nos unia naquele bosque não era comida, o que nos unia naquele bosque não era língua, porque as línguas são diferentes, o que nos unia naquele bosque, 600 judeus e árabes juntos, era Jesus Cristo. Então, nós temos que orar pela reconciliação de árabes e judeus dentro da terra de Israel, porque é de dentro para fora que o poder de Deus vai se manifestar e começar a implodir fortalezas, a manifestar a presença e o poder de Deus ali, né? Então, orar profetizando as profecias que estão ligadas a Israel. Então, vamos conhecer aquilo que Deus está fazendo nesse tempo e vamos orar não só pela paz, vamos orar a palavra de Deus. Vamos orar aquilo que Deus disse que faria nos últimos tempos com Israel. Vamos orar pelo governo, pela liderança militar. A minha filha, no serviço obrigatório, ela trabalhou com o chefe de Estado de Israel. O homem que governa e que lidera a aeronáutica, a marinha e o exército. Olha onde Deus colocou essa judiazinha que crê no Senhor Jesus ao lado do comandante, ou seja, era o rei Davi, que comandava os exércitos. E ela andava com ele para baixo, para cima. E ela andava com o pessoal da nata do exército, porque ela tinha uma função, ela tinha que registrar em vídeo, em foto, tudo o que estava acontecendo. E ela fazia isso também das operações. Então ela captava fotos, imagens, vídeo, foto, para o serviço secreto de Israel e para a mídia de televisão. Aquilo que podia ser passado para a mídia, para os jornais, ela determinava o que era, o que não era, fazia as edições e mandava, né? Então, muitas vezes, estava lá o comandante da aeronáutica, o comandante do exército, o comandante da marinha e o chefe de Estado sentado numa mesa, definindo estratégias para toda a nação. E a minha filha dentro da sala junto com eles. E eu falei, você entendeu por que Deus te colocou aí? Para que você ore, para que você interceda. O nome dela, Esther. Por um acaso, né? Dentro do palácio, intervindo para que Deus pudesse agir. Então, entenda uma coisa, temos que orar, não só pela paz, mas temos que orar pelo governo, temos que orar pela liderança militar, porque existem servos de Deus ali, para que eles tenham sabedoria, para que eles tenham graça, para que Deus dê a eles habilidade, para que as decisões sejam alinhadas com aquilo que Deus está promovendo em Israel nesses últimos tempos. Vamos orar também pelos líderes messiânicos, pelos pastores judeus que estão lá dentro,
pelos pastores árabes que estão lá dentro, porque é o corpo de Cristo. E, queridos, imagina, eu passei por momentos de guerra, eu passei por momentos de conflito militar, são semanas, às vezes, de bombardeio. E eu quero dizer que a parte emocional e psicológica, isso vai levando você a um estado de estresse profundo, porque às vezes os combates e os bombardeios aconteciam sempre na mesma hora. Então era interessante quando começava a faltar uma hora para chegar naquele período onde normalmente começavam os bombardeios, todo mundo começava a ficar mudo, quieto, a casa ficava em silêncio, todo mundo murchava. Agora imagine Israel inteiro sendo bombardeado e em guerra há mais de um ano. A nação inteira, de norte a sul, está sofrendo de estresse pós-traumático. Crianças, mais de 60 mil pessoas ficaram fora das suas cidades e das suas casas por mais de um ano, sem poder voltar para a sua cidade e para a sua casa. E alguns que voltaram viram a casa completamente destruída. Imaginam os palestinos na faixa de Gaza, sem casa, sem ter para onde ir. A guerra só traz destruição. Não é só o povo judeu que está sofrendo, o povo palestino está sofrendo. E o povo judeu, o israelense, ele faz diferença entre o palestino e os grupos terroristas. O povo palestino dentro da faixa de Gaza está torcendo por Israel para que ele consiga tirar o Hamas do governo, porque eles são escravizados, é como o tráfico no morro. Ele controla o morro e todo mundo obedece por medo. E lá é a mesma tática. Então, ore pelos pastores. Por quê? Porque eles estão debaixo desse estresse. Eles passam por esses conflitos. O filho do pastor está na guerra, ele não sabe se o filho dele vai voltar, se ele vai ser morto numa emboscada com o Hamas. Mas além de ele ter que tranquilizar a sua esposa e os seus filhos, outros que estão em casa, ele tem que se levantar por toda a congregação dele e pastorear o rebanho que Deus tem dado a ele. Então, a sua oração é fundamental para que Deus traga refrigério, para que Deus traga força, para que Deus traga fé, para que Deus traga um renovo de esperança no coração deles. Amém? Então, o que fazer de prático? A primeira coisa que a Bíblia falou, orai pela paz de Jerusalém. Vamos orar por essas questões. Segunda coisa, como soprar o Espírito Santo, além de fazermos isso pelas orações. Então, aí eu quero falar uma das coisas que é o Wins for Life, que eu tenho pregado e tenho desafiado pastores e líderes. Vamos nos conectar com líderes do Brasil com líderes dentro de Israel. Quero conectar igrejas no Brasil com igrejas dentro de Israel. Eu não quero mais que a sua igreja vá lá passear em Israel, ver o Mar Morto, ver o Mar da Galileia, ver o Muro das Lamentações. Eu quero que sua igreja vá lá, veja tudo isso, mas entre em contato com os pastores. Deixe que esses pastores ministrem, falem com você. Ore por esses pastores, derrame aquilo que você tem recebido de Deus sobre esses pastores. Israel precisa começar a ter um rosto para você. A igreja de Jesus aqui no Brasil, quando falar em Israel, precisa ter um rosto. E não o desenho de um mapa ou o Muro das Lamentações. Quando eu falar para você Israel, tem que vir o rosto de um pastor, sorrindo, aquele que você conheceu pessoalmente, aquele que você abraçou, aquele que você foi lá e cumpriu com o mandato de Deus de levar vida, de soprar vida. É aquele projeto de uma congregação messiânica que você diz, eu vou envolver a minha igreja com a sua igreja para que esse projeto se torne uma realidade. Então, isso é soprar vida, de uma forma prática, entendeu? A minha igreja, o meu ministério, onde eu comecei, nós fomos a igreja que se comprometeu com o pastor Eitan Shishkoff de manter o aluguel da igreja dele.
E nós fomos, ele falou assim, olha, eu nunca esperava isso. Eu achei que o meu sustento viesse da América do Norte, porque eu sou americano. Eu fiz aliar dos Estados Unidos para Israel. E, no entanto, é uma igreja do Brasil que tem pago o aluguel do prédio da minha igreja há mais de um ano. E sabe o que aconteceu? Nós ficamos todo mês mandando dinheiro para ele pagar o aluguel da igreja dele lá em Haifa, lá no Craiota, como a gente diz, em Kiryat Yam. E aí, quando nós celebramos, um ano depois, a festa dos tabernáculos, todos os dias nós tínhamos ofertas, né? No culto, celebração, então um dia oferta, no final, no último dia, no, na segunda-feira seguinte, nós fomos contar tudo aquilo que entrou de oferta nos 5 dias de celebração de festa de tabernáculos. Nós vimos que o valor que entrou de oferta foi o mesmo que nós gastamos com o valor do aluguel durante um ano inteirinho. Aquilo que nós demos durante o valor somado dos aluguéis de um ano entrou em 5 dias, enquanto nós celebramos a festa dos tabernáculos. Aí nós falamos, é um sinal, abençoarei os que te abençoarem. E foi um sinal de Deus para nós, para dizer assim, é isso. Isso é soprar. Isso é soprar. É viabilizar para que o meu reino venha naquele lugar. Então, conexão de líderes no Brasil com líderes em Israel, conexão de igrejas aqui com igrejas lá, congregações messiânicas e com organizações messiânicas dentro de Israel. Então, eu tenho conexão com os pastores de lá, eu tenho conexão com organizações messiânicas de lá, eu tenho conexão com uma organização que começou com um judeu que veio da Rússia, se estabeleceu em Israel com a sua família, e aí ele teve no coração o desejo de ter um lugar para ajudar os novos imigrantes quando chegavam. Hoje, o filho desse homem é o líder desse ministério e eles trabalham recebendo novos imigrantes, ajudando na aclimatação do país, ajudando a aprender a língua, ajudando... Isso aí o que é? É participar de algo profético. A Bíblia não fala que Deus nos últimos tempos traria dos 4 cantos da terra o povo de volta? E quando você ajuda esse processo do judeu voltar para a sua terra, você está diretamente ligado a uma ação profética nesses dias. Você está fazendo parte de uma profecia de Deus, né? Então, como soprar o Espírito Santo sem ser através das orações? Conexão. Esse é o meu desafio. Nós precisamos conhecer os pastores de lá. Nós precisamos conhecer os ministérios de lá, né? E eu tenho orado para que eu possa levar, 10 pastores, 12 pastores, 8 pastores, 15 pastores, quantos estiverem disponíveis, para nós irmos para Israel, para nós orarmos, e no tempo que nós estivermos lá, termos encontro com líderes lá. Você precisa conhecer e ter um rosto em Israel aqui na sua mente. O irmão do pastor Christopher, ele esteve lá, ele levou alguns pastores, e um dia, no dia que começou a guerra do Irã com Israel, eles saíram, foi o último voo que saiu de Israel para o Brasil. Nesse final de semana, eu tive com um dos pastores que teve com ele, com o Haroldo Walker, e eu fui na igreja dele, a gente foi conversar, ele está impactado com esse tempo que ele esteve lá em Israel. Ele falou assim, André, foi sensacional. Eu sentei com os pastores de lá, eu sentei com o pastor Asher, eu sentei com os pastores do Ministério da Ticum, e eu pude ouvi-los, eu pude entender a visão, e eu quero fazer parte disso. E ele já falou com a igreja no domingo de manhã, eu tive uma conversa com ele no sábado à tarde, e eu fui ministrar em Curitiba esse final de semana, e eu voltei no domingo no final da tarde, mas eu não fui na igreja, eu fui na igreja no sábado à tarde, e numa sala à parte conversei com ele.
Ficamos 2 horas e meia trocando experiências e falando daquilo que Deus tem colocado no coração da gente. E aí, no domingo de manhã, ele compartilhou com a igreja aquilo que nós conversamos. Depois, chegou no domingo à noite, ele compartilhou de novo com a igreja a conversa que nós tivemos. Isso porque ele já estava impactado pelo fato de ter ido para Israel com o nosso irmão Haroldo Walker e ter tido essa experiência. Então, eu quero dizer, se você for a Israel, se você tiver em contato com os pastores e com as igrejas, a sua ideia de Israel vai ampliar, um véu vai cair, e você vai se envolver diretamente com o mover profético de Deus para esses tempos, né? Então, uma terceira sugestão de como soprar sobre Israel. Nós precisamos nos envolver com ações proféticas em relação a Israel, né? Exemplo, ajudar o judeu a retornar para Israel. Abra sua Bíblia lá, se você tiver com ela. Abre lá em Isaías 49, versículos de 11 a 26. Tem muita coisa aqui, mas depois você pode ler todo esse texto, Isaías 49, de 11 a 26, mas eu quero pegar só alguns versículos. Versículo 17 diz assim: os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Versículo 17 diz. Versículo 20 a 22. Até mesmo os teus filhos, que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. E dirás contigo mesma: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para quê? Para as nações. Olha que coisa tremenda. Eu levantarei minha mão para as nações e ante os povos levantarei minha bandeira. E eles quem? As nações, trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Gente, olha que palavra. Isso é uma palavra profética. Ele está dizendo que a terra de Israel, de repente, se pega surpresa com tanta gente dentro dela, de uma hora para outra. E ele fala isso, né? Os teus filhos virão apressadamente. E sabe por que a palavra fala apressadamente? Porque quem corre, querido, é porque está atrasado ou porque está sendo perseguido. Então, eu entendo nesse caso, e olhando para o cenário que nós estamos vendo nesses dias, do crescimento do antissemitismo, nós estamos vivendo um tempo onde esse antissemitismo tem sido levantado, até com a permissão de Deus, para apressar o retorno do judeu para sua casa. Se eles já estão voltando com guerra e tudo, muito mais se começar a haver uma perseguição mais direcionada, né, por causa do antissemitismo. Mas ele fala, nesse texto, versículo 22, eis que levantarei a mão para as nações, como se há uma movimentação, né? Quando você levanta as suas mãos, o que você está fazendo? Você está liberando alguma coisa. E quando Deus fala, eu vou levantar as minhas mãos às nações, ele está liberando uma ação no mundo espiritual que vai gerar uma movimentação. Ele fala, eu vou levantar a minha bandeira e as nações trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Deus está dizendo o seguinte, o gentil é quem vai ajudar o judeu a voltar para sua casa. Olha que coisa tremenda. Nós, a Igreja de Cristo Internacional, temos que acordar para esse fato que Deus não nos chamou só para orar pela paz de Israel.
Deus nos chamou para fazer o bem a Israel. E nesse momento, entre orações, entre parcerias, entre fortalecer o corpo de Cristo que existe lá dentro, através de conexões e participações nos projetos que eles estão fazendo dentro das suas congregações, Deus está falando assim: ajuda o judeu a voltar para sua casa. Em 1996, eu estava em São Paulo, muito cedo pela manhã, dirigindo o meu carro na Marginal Pinheiros. E o trânsito parou, e eu olhei para o céu azul, e vi um avião muito pequeno, que na verdade é um avião enorme, mas porque ele estava muito alto, parecia muito pequeno, e deixava aquele rastro branco assim no céu. E quando eu vi essa imagem, eu ouvi uma voz audível dentro do meu carro. E eu tomei um susto, porque eu pensei que tivesse alguém escondido atrás. E ele falou: ajuda o meu povo a retornar. E aí eu fiquei assim, eu olhei pelo retrovisor, eu falei assim: não é possível, tem alguém aqui dentro. E de repente eu ouvi essa voz de novo: ajuda o meu povo a retornar. E aí eu entendi que era Deus que estava falando comigo, e eu falei: Senhor, 7 horas da manhã, na Marginal Pinheiros, o que eu posso fazer? Como que eu vou ajudar o judeu a voltar para a terra dele? E Deus falou assim: primeiro você vai voltar, porque você precisa saber e entender como é o processo de um judeu que deixa sua terra de nascença e vai para o Oriente Médio, se planta na terra que eu dei a ele. Isso aconteceu 4 anos depois, e por 8 anos eu fiquei lá. Hoje eu sei exatamente o que significa para um judeu ter que deixar a sua casa, deixar o seu país, deixar a sua família, deixar os seus relacionamentos, passar por todo um processo para chegar e se estabelecer numa nação que ele não conhece, com cultura diferente e com uma língua que ele não domina. E Deus falou: ajuda o meu povo a retornar. Eu fui, eu passei pelo processo, Deus me trouxe de volta para o Brasil, e hoje eu tenho aqui chamado a igreja a falar: sopra sobre o meu povo e ajuda o meu povo a retornar. Então eu tenho parcerias hoje dentro de Israel que podem viabilizar isso. Mas um dos sonhos que eu tenho é de abrir centros messiânicos para que nós possamos receber o judeu que está voltando. E esse texto aqui de Isaías fala de um tempo em que os judeus vão falar: não tem lugar para mim. Foi exatamente isso que ele disse. Foi exatamente essa expressão, né, que foi utilizada aqui no versículo 17, né, quando ele diz: os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os seus assoladores se retiram do meio de ti. Levanta os olhos e olha em redor. Todos esses que se ajuntaram vêm a ti, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos esses te vestirás como de um ornamento, e deles se cingirá. Né? E ele fala assim: versículo 20, até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados, quando voltam, dirão os teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. Queridos, a promessa de Deus é que todos os judeus voltem. Israel, ele é menor do que o estado de Sergipe, ou mais ou menos do mesmo tamanho. E somos milhões e milhões de judeus. Hoje, já em Israel, temos 10 milhões de pessoas. Imagina entrando todos os outros milhões que estão espalhados pelo mundo. Não vai ter tempo suficiente para fazer casa, não vai ter tempo suficiente para arrumar lugar para morar. Porque é uma ação de Deus, e Deus está falando assim: apressadamente. Os tempos estão mudando, as coisas estão acontecendo. A igreja não pode ficar sentada no camarote assistindo. Nós temos que nos adiantar. Aquele que discerne bem todas as coisas, porque tem a mente de Cristo, ele discerne e ele se prepara para os tempos. Ele não é pego de surpresa. Então, esses momentos são riquíssimos, porque a gente pode conversar sobre isso e colocar um despertamento no teu espírito e falar assim: o que eu estou fazendo para incluir a igreja em Israel e incluir Israel na igreja? Eu preciso de ações práticas.
Alguém começa a fazer parte da minha vida quando eu me apresento, quando eu o conheço, quando eu o convido para vir na minha casa tomar um café, comer uma refeição, sentar à mesa, e ali começa uma jornada de relacionamento. E quando você se relaciona, você cria vínculos, você cria laços, e quando você vê, aquela pessoa se torna um parceiro de companheirismo, de oração, de amizade. Por quê? Porque alguém deu o primeiro passo. E hoje cabe à igreja dar esse primeiro passo, com esse entendimento. Então, Isaías 49, depois você pode ler do 11 ao 26, Ezequiel 39, versículo 26 a 29, ele fala isso, que ele vai nos tirar, né, de todos os lugares para onde fomos dispersos, do cativeiro entre as nações, para nos trazer de volta para Israel. E todos os lugares que eu vou ministrar, antes de eu pregar, eu falo, eu tenho um compromisso com Deus, de dar um recado antes aqui. E eu falo assim, se tiver algum judeu aqui nesse lugar, eu quero dar essa palavra para você. Esse texto de Ezequiel 39, de 26 a 29, diz que Deus nos exilou entre as nações. E eu quero dizer para você que é judeu, se você não está vivendo em Israel, você está no exílio, você está no cativeiro. Porque as nações para o judeu é sinônimo de cativeiro. E Deus não quer que o povo dele viva no cativeiro. Deus preparou uma terra que mana leite e mel, e lugar de judeu é em Israel. Então, movimente-se, ore, coloque isso diante de Deus, mas eu estou aqui para dizer que você precisa deixar o Brasil e ir para Israel, porque o seu lugar não é no cativeiro, mas é na terra que Deus deu a você, deu aos teus pais e dá aos teus filhos, né? Então, essa é uma forma de eu participar daquilo que Deus está falando, estimular, incentivar, ajudar, enviar o judeu de volta para sua terra. Vou montar uma campanha aqui, ajude um judeu a voltar para sua terra, né? E você começa aí a cutucar os judeus perto de você com muito amor, com muito carinho, falando assim, rapaz, sai do cativeiro, vai para o lugar onde Deus já preparou para você, lá mana leite e mel, né? Então, é uma palavra que você com isso está se alinhando. Jeremias 16, 15 e 16 tem muito a ver com aquilo que a gente leu agora aqui em Isaías 49, né? Que ele fala no versículo 20, ou desculpa, 17, fala, né? Os teus filhos virão apressadamente, e eu falei sobre a questão do antissemitismo. Jeremias 16, 15 e 16, ele fala de uma ação de pescadores e caçadores. Talvez você conheça esse texto também, mas só para te relembrar, né? Versículo 15 de Jeremias 16 diz assim, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Então nós estamos falando de coisa profética aqui, do retorno dos judeus para a sua terra. Ele, versículo 16, diz assim, eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, ele sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Ele está falando aqui de duas etapas de perseguição do antissemitismo. Uma que vai ser mais branda, porque o pescador, ele joga lá e fica aguardando, ou ele joga a rede, né, e tenta enroscar alguns. Mas o caçador, ele é implacável. O caçador, ele vai atrás da caça onde ela se esconder. O pescador, ele fica esperando você passar ali por perto.
para te pegar. Mas o caçador, ele não te espera, não, ele vai atrás. E o antissemitismo que nós estamos vendo se levantar aqui no mundo, ele vai passar por dois estágios. É aquele negócio, tem um judeu ali, vai embora daqui, hostiliza, passa na frente da loja, está ali dando sopa, agride, quebra a vidraça. E a gente tem visto já em muitos países, inclusive na América, aqui no Brasil a gente tem visto atos assim, mas vai entrar logo, queridos, vai começar logo a entrar a era dos caçadores. E aí nós vamos começar a ver coisas absurdas acontecerem. Mas Deus vai permitir isso. Por quê? Porque o judeu precisa sair da onde está. Então, quero lembrar mais uma vez, o judeu que está fora de Israel, ele está dentro de um cativeiro. O cativeiro é um lugar de sofrimento. É um lugar de jugo. E se ele não sair de onde ele estiver, ele vai estar vulnerável. O único lugar seguro para o judeu vai ser dentro de Israel. E se você não é judeu, você vai falar, essa conversa não é comigo. Não é com você porque você não vai ser caçado. Graças a Deus. Como judeu, talvez como cristão você vai ser. Mas é com você. Porque a palavra que nós lemos agora há pouco dizia que as nações vão trazer nos braços os filhos de Israel para dentro da sua casa. E é você quem tem que levar nos braços essas pessoas. Então, quero deixar essa palavra com vocês e uma conclusão prática aqui. Quero muito fazer conferências com pastores do Brasil em Israel, para juntar pastores brasileiros e pastores e líderes judeus messiânicos e árabes em Israel. Quero que haja conexão de liderança entre os dois países. Quero engajar você com projetos, você, tua igreja, com projetos das congregações messiânicas e árabes dentro de Israel. Quero engajar você com o retorno dos judeus. Pastor, eu quero ajudar esses centros que recebem os judeus em Israel, para que eles possam se estabelecer na sua terra. Pastor, eu quero ajudar com o processo de judeus que vão estar saindo e precisam de ajuda financeira, precisam de ajuda prática para sair da onde estão, para ir para a sua terra. Eu quero fazer parte desse movimento profético, que é o retorno do judeu para sua casa. Isso é uma forma de você soprar o Espírito de Deus sobre essa nação e se alinhar profeticamente com aquilo que Deus está fazendo. Então, se você tem esse desejo em cima daquilo que a gente falou, ore, Senhor, busque, estamos aqui para trabalhar juntos como reino, como corpo, para levar as pessoas a compreenderem a importância do papel da Igreja Internacional na restauração da nação de Israel e do povo de Israel. Então, fica aqui minha palavra, meu desafio e à disposição para aqueles que quiserem saber mais coisas, mais detalhes, pode fazer contato com a gente, pode fazer com o irmão do Christopher, ele pode também ajudar nisso. Temos a mesma mente, o mesmo coração nessa questão, sou apenas mais um, né, para poder somar, para poder ajudar e falar, estamos dispostos a contribuir com aquilo que é necessário, mas essa tem sido a mensagem da Wings for Life, a minha mensagem quando eu vou às igrejas, vou ministrar, além dessas questões, né? Também tenho trabalhado muito com pastores, tenho falado sobre a restauração do altar de adoração, e na vida pessoal, na vida ministerial. Então, esse é o desejo de estar servindo ao reino
e não temos placa, não temos... Um dia eu estou pregando numa igreja metodista, no outro dia eu estou pregando numa comunidade, no dia eu estou pregando em cada... Alguns pastores falam assim para mim, falam assim, nossa, André, eu nunca vi uma pessoa tão flexível quanto você. Um dia você está numa igreja super tradicional, no outro dia você está numa igreja lá do coque, do pessoal do reteté, outro dia você está numa igreja, assim, se você serve a Deus, você vai onde você tem que ir, onde Deus abre as portas, e se você entra com o coração de servir, ninguém vai, de servir, de amar, né, e de derramar o amor de Deus sobre essas pessoas, ninguém vai querer acaso com você, né? Então, a gente tem que caminhar com respeito, com entendimento, mas desafiando mesmo as pessoas a viverem esse momento tão precioso que Deus tem dado para nós nesses dias.